Jornadas, o podcast que caminha com a ciência. Olá, eu sou Júlia Oliveira e esse é o Jornadas, o podcast que caminha com a ciência, uma produção dos projetos de extensão Espaço Experimental, Web Rádio Porto do Capim e Promoção da Saúde em Comunidades, com ênfase na estratégia Saúde da Família, da Universidade Federal da Paraíba, e Arbocontrol, da Universidade de Brasília. O SUS foi criado em 1988 e já comemora mais de 30 anos de serviço à população brasileira. Mas pouca gente sabe o que é necessário para que o Sistema Único de Saúde funcione. Então, que tal descobrir como o SUS é financiado? Quem nos leva nessa jornada é o repórter Joaquim Neto. Até 1988, quando surgiu o SUS, eu pratiquei medicina antes e depois. Então, vamos dizer como era a medicina ali. As pessoas que tinham carteira profissional assinada tinham direito ao antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Os outros não tinham direito a nada. Os outros vinha carimbado no prontuário indigente. Isso significava que todos os que não tinham carteira assinada e trabalhavam nas cidades, toda a população brasileira do campo, e não era a população de hoje, era a população daquele tempo, ninguém tinha direito a absolutamente nada. Aí em 88, um bando de visionários falou, não, nós vamos oferecer saúde gratuita para todos. Aí o pessoal falou, mas eles não disseram de onde vinha o dinheiro. Lógico que não podiam dizer, não tinha o dinheiro. Eles primeiro criaram o SUS e depois começou a briga para financiar o SUS. Essa é a história. A voz que você acaba de ouvir é do renomado médico Drauzio Varella. Ele fala do Brasil antes e depois da criação do SUS, Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS é o único sistema público de saúde do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas. Bruna Azeredo faz parte desta estatística. Ela tem diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 ocorre quando as células responsáveis pela defesa do organismo acabam atacando outras, capazes de sintetizar insulina, por causa de um defeito no sistema imunológico. Bruna conta como descobriu a doença e como passou a ter acesso à medicação disponibilizada no SUS. Eu descobri que tinha diabetes em abril de 2018, quando eu precisei ficar internada devido a uma cetose diabética. E lá eu fui diagnosticado com diabetes do tipo 1. O meu conhecimento sobre o fornecimento da insulina do SUS foi através da médica endocrinologista, que veio me acompanhando desde o início, né? E ela me deu todas as orientações e informações que eram necessárias para conseguir a insulina. Onde você tem acesso às insulinas? No primeiro ano de tratamento, eu tomava as insulinas NPH e regular, ambas distribuídas nos postinhos de saúde, junto com o glicosímetro para o monitoramento da glicemia. E o cadastro é bem simples, basta você ter uma receita médica com as quantidades diárias que você precisa tomar, uma declaração e um exame atual, e a partir disso você já começa a receber o medicamento todo mês. Então houve uma mudança ao longo do tratamento? Nos outros anos, eu precisei fazer uma mudança da insulina que se adequasse melhor ao meu tratamento. Então, a endocrinologista ela sugeriu a troca, porque essa insulina ela não é disponível nos postinhos. Então, a endocrinologista ela precisou me orientar sobre a papelada que eu precisava preencher, onde eu deveria ir e quais os exames eu deveria fazer. Inclusive, para receber essas insulinas, você precisa fazer exames regulares e a partir desse cadastro, desse processo, você consegue receber a insulina mensalmente, sem problema nenhum. Já ocorreu algum problema com o recebimento da insulina? Às vezes acontece de faltar, né? Às vezes tem apenas um tipo de insulina, às vezes faltam as duas, às vezes não tem agulha, por exemplo. Mas é muito difícil. Quase 4 anos de tratamento, pouquíssimas vezes aconteceu isso. Como você avalia o SUS? Eu avalio o SUS de uma forma altamente positiva. Eu tenho a necessidade de tomar insulina diariamente e eu não teria condições de desembolsar todos os meses. Então, só tenho a agradecer e ser grata por isso. As regras de distribuição de recursos do SUS são definidas por lei, com obrigações para cada esfera pública. Renata Nóbrega é secretária executiva de saúde do estado da Paraíba
e explica como ocorre essa divisão. Então, o financiamento do SUS ele é uma pauta trabalhada de acordo com os espaços de pactuação do Sistema Único de Saúde, que acontece na esfera nacional, na tripartite, entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e secretarias municipais, fazendo toda a transferência dos recursos, que no caso a legislação já pontua 70% para os municípios e 30% para os estados. Um exemplo da complexidade do orçamento no SUS é que em alguns hospitais estaduais os recursos também vêm dos municípios, que repassam as verbas ao Estado através de convênios. Em relação ao cenário do financiamento, a secretária executiva fala sobre os desafios para que os recursos sejam aplicados de forma correta. Claramente conhecemos que o financiamento da saúde ele não pode ser congelado, as necessidades de saúde, a população está envelhecendo, então o cenário de adoecimento muda muito, e um exemplo disso foi a pandemia. Então teve financiamento extra, desde 2020 que trabalhamos com financiamento extra de acordo com o cenário que foi evidenciado. Então, mas precisamos organização de forma regionalizada dessa saúde para que realmente o recurso seja alocado no local certo com a execução dos procedimentos. Em relação à pandemia, Renata lembra que o repasse das verbas do SUS para combate à Covid-19 só ocorreu a partir de maio de 2020. Renata Nóbrega faz um balanço sobre o tema. Então, no início da pandemia foi muito difícil para todos os estados gerenciar com os recursos próprios. Mas a partir de maio o financiamento começou com a regularização, teve lei também complementar que trouxe um aporte importante específico para essas ações e que atualmente teve um importante legado também, que foi a incorporação de leitos do Covid para a rotina. Então isso é um grande legado para, eu acho que todo o país referente à saúde, sabendo que não pode parar por aí, precisamos reavaliar pelo menos a cada ano todo esse cenário. E se você quer saber mais detalhes sobre o tema, como por exemplo qual o orçamento do SUS destinado ao seu município, basta acessar o site do Fundo Nacional de Saúde, www.portalfns.saude.gov.br. Chegamos ao final da terceira temporada e agradecemos a você por nos acompanhar até aqui. Aprendemos juntos sobre o que é o SUS, falamos do papel do agente comunitário de saúde, destacamos a importância da vacinação e mostramos como acontece o financiamento do Sistema Único de Saúde. Esperamos você para as próximas jornadas, mas, enquanto isto, que tal ouvir novamente nossos episódios? Basta pesquisar Podcast Jornadas no Spotify, canal do YouTube do Espaço Experimental, Web Rádio Porto do Capim ou em seu agregador de áudio preferido. A edição de som deste episódio foi feita por Cristiano Santos. Teve produção de Caio de Melo e Jonatas Costa e reportagem de Joaquim Neto. A apresentação foi feita por mim, Júlia Oliveira. A supervisão é das professoras Patrícia Monteiro, Norma Meirelles e Aparecida Bezerra. E o áudio no início da reportagem é do Dr. Drauzio Varela, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @podcastjornadas. Até mais!